número 6. Verso de número 5 a seguir. Nós iremos fazer a leitura do verso 5, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, homem de Deus, ai, meu Senhor, porque é emprestado. Versículo 6. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou o pau e lançou-o ali, e fez flutuar, e disse: levanta, levanta-o. Estendeu a mão e o tomou. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, e não há nada mais glorioso do que podermos estar aqui nesta noite, do que poder adorar o nome do Senhor. Muito obrigado, porque vamos ouvir a sua voz. Como é prazeroso, é magnífico, é muito prazeroso ouvir a sua voz. Nós amamos as suas palavras e pedimos que o Senhor continue falando conosco e fazendo a tua vontade na nossa vida, como ela é feita no céu, porque este é o padrão do Senhor, esta é a vontade do Senhor, como no céu. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. E todos digam amém. Quem puder aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos tomar seus assentos em nome de Jesus. Versículo de número 6, irmãos. O homem de Deus, ele faz uma pergunta que eu quero trazer como tema da nossa mensagem de hoje. Onde caiu? Onde caiu? Se nós observarmos o texto, nós vemos que o servo do homem de Deus, o servo do profeta Eliseu, ele está com o machado cortando árvores. Eles iriam fazer um lugar mais amplo para que eles pudessem ficar juntos estudando. Mas de repente, ele batendo o machado, talvez um pouco de mais força, o machado se soltou da madeira do cabo e caiu dentro da água. E ele dá um grito e diz: ah, meu Senhor, ah, homem de Deus, não era meu, era emprestado. Eu entendo que se ele continuou batendo naquela árvore, apenas com o cabo, apenas com a madeira, a única coisa que aquele homem poderia produzir é barulho, e nunca ele iria derrubar aquela árvore. O problema de hoje, de muitas pessoas, é que elas estão tentando cortar árvores com o cabo, porque perderam o machado. E isso é uma insensatez. Isso é uma insanidade, isso é ridículo. Porque você vai bater e nunca vai conseguir chegar ao teu objetivo. Porém, infelizmente, além de ser uma insensatez, além disso ser uma insanidade, além disso ser ridículo, é isso que muitas pessoas estão fazendo nos dias de hoje, tentando cortar a árvore com o cabo. Apenas com o conhecimento da palavra de Deus e não com a unção de Deus. Apenas com o conhecimento. A única coisa que você consegue é fazer barulho. A única coisa que você vai conseguir fazer com o seu conhecimento é barulho. Não vai haver libertação, transformação, poder. Não acontecerá nada a não ser barulhos e mais barulhos e mais barulhos e mais barulho. É madeira com madeira e nada irá acontecer. Nada irá acontecer. Por quê? Porque está tentando com conhecimento. E só vai
que não é suficiente apenas confessar, foi ali. Porque isso pede algo além de uma confissão. De onde foi? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que ele tenta lutar sem machado. Ele não vai vencer. Só há uma opção para ele: ir ao profeta. Eu preciso chamar aquele que está conosco. Porque quando eles foram para esta obra, os servos do profeta disseram assim: Elias, vem conosco. Ele diz: eu vou. E quando esse fato aconteceu, Elias estava lá, talvez observando. Ele viu que o machado caiu, mas ele está observando. Ele sabe onde o machado está, mas ele está observando. Ele vai ver o que é que tu vai falar. Quem é que tu vai chamar? Ou se tu vai ficar guardando isso em teu coração. O meu machado caiu aí emprestado, o que eu faço agora? Como que eu volto para casa sem o machado emprestado? Até onde você vai carregar esse peso nas tuas costas, este fardo na tua consciência, de estar somente fazendo barulho, reconhecendo que não é metade, um terço do barulho que faz. E Deus está nos chamando para uma viva vida espiritual com Deus Todo-Poderoso, com aquele que é o único que sabe onde está o machado, como está o machado e como trazê-lo de volta. Meu Deus. Ele até começou bem a obra. Ele começou batendo firme o machado. Talvez derrubou umas 3, 4 árvores. Estava forte, a obra estava prosperando. Até que o machado caiu. E não dá para lutar sem o machado. E não é suficiente confessar. Há algo além de uma confissão. Além. Nós temos que entender que o cabo e o machado podem estar ligados um ao outro, mas é o machado que corta a lenha. Aleluia. O cabo e o machado pode até ter um envolvimento entre os dois, mas é o machado que corta a lenha. A força não está no cabo, está no machado. O poder não está no cabo, está no machado. O que derruba os seus inimigos não está no cabo, está no machado. O que te faz andar por sobre as águas não é o cabo, é o machado. O que restaura, o que conclui a obra não é o cabo, é o machado. O que vai te dar vitória, talvez está caído, talvez você perdeu. O cabo sem o machado é como uma espada sem a lâmina, é como um carro sem roda, é como um corpo sem espírito, morto, sem utilidade alguma. Com certeza, pai. É só o cabo. Meu Deus. Talvez quem está trabalhando não viu. Está todo mundo quebrando pau, arrancando lenha, derrubando árvores. E você está numa barulheira para todo mundo, está igual a todo mundo. Mas talvez Eliseu viu e está só te esperando. Você chamá-lo para ele te dar uma direção. Só está esperando você não trazer somente uma confissão, mas algo além de uma confissão, algo muito mais profundo do que uma confissão. E eu te pergunto nesta noite: aonde você perdeu aquela unção que você tinha do começo da sua conversão?
unção, você tinha o prazer de querer evangelizar, de pregar a palavra para as pessoas. Aquela unção que te levava a cantar nas ruas. Aquela unção que você falava do amor de Deus no seu trabalho, que não havia distância, que te distanciava de Cristo. Quanto mais você andava, mais você proclamava: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Onde está aquela unção que você olhava para a tua casa, de ponta cabeça, você chorando, levantava a mão e dizia: Deus, eu sei que tu estás no controle de todas as coisas. Cadê aquela unção que te fazia orar a madrugada inteira? Passava 1, 2, 3, 4, 5 horas de joelho no chão, joelho calejado, lágrima nos olhos. Cadê aquela unção que te fazia dar glória a Deus, falar em línguas estranhas? Cadê aquela unção que não deixava você em casa assistindo novela? Você não via a hora de vir para o culto. Hoje muitos querem ficar em casa, querem jogar futebol, querem jogar basquete, praticar esporte, querem cuidar da sua própria vida. Mas hoje eu estou te perguntando: aonde foi que você perdeu aquela unção que você tinha há alguns anos atrás? Aonde caiu? Essa é a pergunta do profeta. Essa é a pergunta de Eliseu ao servo que perdeu o machado. Aonde caiu? Na verdade, aonde você abandonou? Porque quando nós vamos para o Apocalipse, no capítulo 2, a palavra diz: abandonaste. Alguns pregadores, eles mencionam de forma errada. Eles falam de deixaste, mas não. O texto não está deixaste. O texto está aonde você abandonou. E eu faço essa pergunta: aonde caiu? E aonde você abandonou aquela unção que você tinha? Aonde você fez aquela escolha? Aonde você fez aquela escolha de ter relações com a sua namorada e negligenciar a palavra de Deus e a oração? Aonde foi que caiu? Aonde você fez aquela escolha? De não obedecer aos princípios da palavra de Deus? Aonde você fez aquela escolha? Talvez agora você está praticando esporte, aí você faz uma pergunta: pastor, praticar esporte é pecado? Eu te respondo: sim, é pecado, se você amar isso mais do que você amar a Deus. Talvez alguém não te fale essas palavras, né? Mas eu vou falar porque eu sei que o Espírito Santo, ele te conduzirá até onde caiu. E ele vai te perguntar aonde caiu. E tu vai falar: caiu aqui, nessa escolha que fiz. Porque foi aonde começou. Não é algo de agora. Foi aonde começou. Foi aonde algo usurpou o seu coração. Foi aonde algo se assentou em um trono de madeira. Eu creio, meus irmãos, eu creio que metade dos motivos da gente não ter um grande avivamento hoje, um grande avivamento hoje, é porque nós não reconstruímos nossos altares.
Queremos que o fogo caia, porém o altar está quebrado. É necessário a gente encarar a realidade do Evangelho de Jesus. E tudo inicia, não é somente confessar, mas inicia sim em restaurar aquilo que se quebrou ou aquilo que se perdeu. É necessário a gente parar. Talvez fomos longe demais. Talvez você foi até longe demais carregando isso, só madeira. Mas agora o Senhor está dizendo assim: olha, volta lá. Volta lá onde caiu. Você sabe aonde caiu. Você sabe aonde começou isso. Volta lá naquele lugar. Porque é lá que eu vou começar a restauração. É lá que eu começo a curar, libertar e transformar. É lá que inicia-se o avivamento. É reconstruindo altares quebrados. E abandonados, largados. Muitos apenas se satisfazem com o prazer de alguém olhar para ele e dizer: ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus. Isso nós não podemos nos satisfazer dessas coisas pequenas, porque nós não vivemos para o reconhecimento dos homens, nós vivemos para o reconhecimento de Deus. Então o que faço, eu faço para que Deus goste, para que Deus receba. Então nós olhamos para a nossa vida, ouvimos essa palavra, analisamos essa palavra e voltamos aonde está quebrado o altar, voltamos aonde foi que caiu o machado. O que faremos? Faremos a direção que Deus está nos dando para fazer. Primeiro, vamos reconstruir o que está quebrado. Primeiro, vamos mostrar aonde caiu. E o que Deus vai fazer? Deus vai te dar a oportunidade de voltar naquele lugar e começar a reconstruir, a reparar os teus erros. E o que você errou, tu vai fazer da maneira correta, para a glória de Deus. Ah, mas e os homens? O que vão dizer de mim? O que vão falar a meu respeito? Isso aí não é com a gente. Nós não vivemos para eles, não temos nada com eles. Temos tudo com Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a exaltação do nome do Senhor. Do nome do Senhor. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. É Ele. Ele é o centro da nossa vida. Glória a Deus. Ele é o centro. É tempo de reparar os altares. Nós precisamos voltar diante de Deus em humilhação e lágrimas. Dois itens extraordinários que a igreja precisa voltar a fazer diante de Deus: reconhecendo onde caiu e voltando em humilhação e lágrimas. Vivemos um tempo onde o homem se humilha para os homens, mas o homem não se humilha para Deus. O homem chora porque a namorada foi embora, chora porque perdeu o emprego, chora porque chutou o chão, chora por qualquer coisa, mas não chora mais na presença de Deus. Não chora mais porque pecou, não chora mais porque o altar quebrou, não chora mais porque o machado caiu. E Deus está dizendo assim: é tempo da gente reparar os altares. Nós precisamos voltar diante de Deus em humilhação e lágrimas e reparar o altar que foi derrubado. Apenas confessar não é suficiente. Apenas confessar não é suficiente. Precisamos reparar o altar. Reparar o altar. Hoje nós vemos hoje em dia duas palavras que são menos populares e uma pior ainda. Duas. Uma é menos popular e uma é pior ainda. Menos popular, arrependimento. É uma palavra que não se ouve muito aí fora. E a segunda é menos popular ainda, que é a restituição. Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes. Olha o crente. Hoje a salvação veio a esta casa. Olha a palavra desse homem. Se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, se eu enganei alguém, ele não está dizendo assim: Senhor, salva-me. Simplesmente dizendo: eu quero arrumar o que eu fiz.
Se eu fiz alguma coisa, chegou ao tempo, Senhor, eu ia voltar e pensar, eu vou reparar o altar. Eu vou pedir perdão porque eu tenho que pedir perdão. Eu vou voltar lá com a minha cara que eu saí dele. Eu vou com essa cara aqui e vou lá e vou dizer, me perdoa. Me perdoa. É o que ele está dizendo. Se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Eu devolvo 4 vezes mais. Deus está nos chamando para quê? Primeiro, arrependimento. Palavras que não são populares. E restituição. É tempo de restituir para as pessoas que nós causamos danos, para que o nome daquele que nos escolheu venha a ser glorificado, e para que a unção de Deus, que é o machado, permaneça sobre a nossa vida. Aleluia! Talvez você não está vencendo porque tem essa lacuna entre os pecados e você. A Bíblia é clara em nos ensinar. Os vossos pecados fazem separação, divisão entre vós e o vosso Deus. E cobre o teu rosto, o seu rosto, para que não vos ouça. E o que faz isso é a iniquidade, o pecado contínuo, sem arrependimento. Um pecado sem o deixa, sem o resolver, o levar de qualquer maneira, tentando bater madeira em madeira. Isso te distancia do Senhor. Você fica sem a unção de Deus. E sem a unção de Deus, você não vence as batalhas. O que te faz matar gigante é a unção de Deus por sobre a sua vida. O que faz a diferença em você não é a sua técnica, não é o seu conhecimento, não é a tua sabedoria, a tua teologia, não. É a unção de Deus na vida dela e na vida dela. Não dá para pregar sem unção. Hoje se prega sem unção, se canta sem unção, evangeliza sem unção, mas Deus está dizendo, está batendo madeira com madeira. Deus está chamando, vamos reparar o altar, vamos pregar com unção, cantar com unção, evangelizar com unção. Aí tu vai ver a glória de Deus descer, o fogo descer no altar. E como que eu tenho essa unção de Deus? Algo verdadeiro. Como eu tenho isso, pastor? Primeiro, estas 2 palavras que não são populares, não é apenas confessar, não é apenas falar um ditado, é arrependimento. É arrependimento. Segundo, restituição. Diz, pastor Estreito, esse é o caminho. Está apertado agora você está no caminho. Não estava mais lá quando você ia lá e chamava o pé num, e não dava nada, perdão Jesus, estava na cara do outro, não dá nada, perdão Senhor, falava mal do outro, defamava o outro, e não dá nada, perdão Senhor, e vai indo, o caminho é largo, pode ir do jeito que vai dar tudo certo, até alguém pôr a mão no teu nariz e dizer, volta lá onde você fez tudo isso, e pede perdão um por um, e eu serei contigo, e eu serei contigo. Aí para mim fica pecado, porque aí a gente, o nosso ego, o nosso eu, estou certo. Se você colocou alguém em uma situação de desonra, volta lá. Se você colocou alguém em uma situação de desonra, volta lá e repara. Volta lá e tire essa pessoa dessa situação. Se você reuniu numa casa, o Espírito Santo está falando, um monte de gente para falar de alguém, tramar contra alguém, volta na mesma casa e pede perdão. Fala, é tudo mentira, era maldade minha, eu me arrependo. Volta lá e faz o certo. E volta nas pessoas que estavam na casa também, pede perdão. Porque essa é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Não é que venhamos andar como o mundo, não. O mundo se senta numa mesa, tem que tomar cuidado, tem que ser o último a sair. Hoje, infelizmente, a igreja do Senhor no Brasil e no mundo está dessa maneira, igual ao mundo. A roda é escarnecedor.
Mas o Senhor está dizendo assim: olha aqui, ó, a porta não mudou, o caminho ainda é o mesmo, a porta é estreita, o caminho é apertado. Volta lá naquele lugar. Se você colocou alguém em situação de desonra, vai lá e tira ele dessa situação. Se você espalhou uma mentira sobre alguém, volta pelo mesmo caminho, reparando o seu erro, pelo mesmo caminho. Se você roubou alguém, roubou dinheiro do teu patrão, volta lá amanhã e devolve para ele até 2 vezes mais. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aí sim, meu irmão, não vai ter ladainha, não vai ter pique-pique. Aí Deus será contigo, aí Deus será contigo, aí o Espírito Santo será contigo. Tira a imundícia, tira o que não presta, aí Deus será contigo. Aí Deus vai ser contigo. A pomba, meu irmão, ela não come nada morto. Se você estudar, se você buscar isso, você vai ver que a pomba não come nada morto, nada imundo. Ela nem sequer coloca os seus pés nisso. E eu trouxe essa ilustração para que você entenda que se você estiver morto em suas ofensas e transgressões, o Espírito Santo de Deus não vai operar. Ele não vai te dar vitória contra os teus inimigos. Você vai ficar aprisionado, cego, humilhado, pedindo para Deus: Deus, me tira dessa situação, me tira dessa situação. Aí Deus te traz um culto de quinta-feira e diz: eu tiro. Volta lá e repara os teus erros. Volta no caminho que você veio defamando aquela pessoa. Volta pelo mesmo caminho falando a verdade. Sabe aquela roda que você esclareceu? Volta na mesma roda e fala: me perdoa, eu fiz errado, eu me arrependo. Repara o altar e aguarde, porque quem repara o altar recebe fogo do céu. Quem repara o altar recebe unção de Deus. Não queremos barulho, madeira com madeira. Nós queremos a unção do Espírito na nossa vida, a verdade do Evangelho aplicada em nossas atitudes, transformando o nosso caráter. Vivendo uma vida de adoração a Deus em espírito e em verdade. É por isso que as pessoas não querem ser cristãos em uma igreja cristã que fala sobre o Evangelho de Jesus Cristo, porque o caminho ele aperta. Quando você segue Jesus, irmão, quando você segue Jesus, você deixa de seguir você. Quando você segue você, se você observar, tem pessoas que ela pula, já viu, não dá certo uma igreja, já fica pulando de igreja em igreja. Por quê? Ela não quer seguir Jesus. Ela quer estar num lugar que é conveniente a concupiscência do seu coração. Olha, quem quer seguir Cristo procura Jesus. Ele vai aonde há uma igreja bíblica que fala sobre Cristo e sua missão, sua obra. Aleluia. E ela quer seguir Jesus, ela quer agradar a Jesus, ela quer adorar a Jesus da maneira que Jesus quer receber a adoração. E começa negando a si mesmo, não fazendo a sua vontade, mas a vontade dele. Começa, depois de negar-se, tomando a sua cruz, e depois vai pondo ele atrás. É a pessoa indo atrás e Jesus na frente, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Com o machado, o servo do profeta, ele havia derrubado várias árvores, mas só com o cabo ele só faz barulho. A única coisa que ele consegue fazer naquela situação que ele se encontra, apenas barulho. E ele bate a árvore e continua de pé na frente dele, o obstáculo que ele está tentando derrubar não cai. Muitas pessoas estão vivendo uma vida assim, não conseguem vencer obstáculos na vida, não conseguem passar por fases na vida, porque está lutando sem a unção de Deus, está enfrentando o leão e o urso com as suas próprias mãos,
está enfrentando Golias com a confiança nas 5 pedrinhas. Irmão, não. A tua confiança deve estar na unção de Deus. Na unção de Deus. O que te dá poder para vencer as batalhas de cada dia, crendo, tendo essa esperança de reino, essa esperança de vida eterna, essa esperança do arrebatamento, é a unção do Espírito Santo na vida do homem e da mulher de Deus. Então, o que o homem e da mulher de Deus não pode faltar nele é a unção de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a intervenção de Deus. Não haja sem o Espírito Santo, não lute sem o Espírito Santo. Faça como Moisés disse: Senhor, se tu não for, não irei eu. Não me mande ir sem a tua presença. Fale isso para Deus: Senhor, se eu preciso hoje reparar o meu altar, repararei. Se eu preciso hoje voltar àquela casa aonde eu esclareci, aonde eu fiz um monte de coisa, eu voltarei lá e pedirei perdão. Deus, se for preciso, é voltar pela mesma rua e falar o que eu falei ao contrário, dizendo que era tudo mentira. Eu falei: só não me deixe sem a tua presença. Eu posso perder o trono, eu posso perder a coroa, eu não posso perder a unção do teu Espírito. Perca tudo. Sabe aqueles camaradas que estavam lá? Ele vai embora da sua vida. Deixa aí. Só vai ficar quem é. Com certeza. Porque quem é mesmo te ama do jeito que você é. Amém. Mas seja quem tem uma identidade. E a sua identidade é uma identidade cristã. Você é filho, meu irmão. Amém. Não passe por cima das coisas, não. Não vai de qualquer jeito, não. Ah, mas o mundo está indo de qualquer jeito. Mas a gente não é igual ao mundo. Não tem nada a ver com ele. É tão lindo que hoje não temos nem parentesco. Nascemos de novo. Amém. Nascemos de Deus. Nascemos de cima. Nascemos da água do Espírito. Então não temos nada a ver mais com o mundo. Não temos nada a ver mais com essa natureza. Nessa natureza a gente matava Abel. Mas nessa natureza a gente perdoa quem que é que tenta nos matar. Na natureza que nós estamos, fez com que a gente se tornasse uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas da velha natureza se passaram. E eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Cristo lá na cruz levou todos os nossos pecados e nos deu uma nova vida. Nos deu uma nova oportunidade. Ele rasgou a cela da nossa condenação. Ele liquidou com a nossa dívida. Ele disse: agora vai e seja feliz, viva em paz. Não mais aquela vida. Por quê? Porque eu te dei um novo coração, inclinado para as coisas eternas, inclinado para agradar o meu Pai. Então não viva a sua vida espiritual. Viva para a glória do Pai, glória do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós olhamos para Sansão, Sansão, o Espírito Santo, ele destruía todos os seus inimigos. Sansão era um homem muito forte, o mais poderoso daquela época. Aqueles filhos de Israel, quando o Espírito Santo se apoderava dele, ninguém parava na frente dele. Ele aniquilava, destruía, passava por cima, vencia todos os seus obstáculos. Todos. Porém, um dia, ele faz uma escolha. Ele deixa o machado cair. Ele abandona a sua unção. Ele abandona o Espírito Santo, que dava vitória para ele. E ele, como sempre, agora vai enfrentar os seus inimigos. E ele tem certeza que ele vencerá como antes. Só que quando os inimigos chegam, ele faz barulho, ele grita, aquele vozeirão. Mas os inimigos não têm medo dele, não há autoridade nele, não há poder nele. E os inimigos o amarram, e ele não está entendendo. Porque outrora ele gritava, ele bradava, ele arrancava, destruía, ele quebrava, desamarrava. Ele permitia ser amarrado, se desamarrava quando queria. Porque
só que não tem autoridade sobre os seus inimigos. Ele bate o pé e não tem autoridade. Ele grita e não tem autoridade. Tem muito crente que está assim diante do diabo. Ele fala em língua, ele ora, manda Deus, manda fogo para cá e fogo para lá. O diabo está rindo na cara dele. Por quê? Porque o machado dele caiu. O machado está caído. Essa é a falta de autoridade dentro de muitas casas cristãs. O machado caído. E Deus está perguntando nessa noite: aonde caiu? Aonde caiu? Sansão abandonou o primeiro amor. Não venceu seus inimigos. E como ele termina preso? Porque fez uma escolha. E ele foi preso pelas suas próprias concupiscências. Cego. O inimigo cegou os seus olhos. Termina na mão do inimigo. Olha, é o homem de Deus, o juiz de Israel, o homem cheio do Espírito Santo, está terminando na mão do inimigo, cego, escravo, humilhado e zombado. Um homem poderoso daquele, não tem autoridade nenhuma no meio dos inimigos. Os inimigos estão zombando de Sansão, estão festejando, rindo de Sansão, estão brincando com Sansão. Está cego nas trevas de suas escolhas. Até que ele restitui o machado. Aleluia. Ele repara o seu altar, mesmo cego, amarrado, humilhado. O seu cabelo começa a crescer. Aleluia. O Espírito Santo se apodera dele. E ele destrói todos mais uma vez. Ele volta como dantes. Ele faz as mesmas obras que ele fazia. Ele destrói todos os teus inimigos. Hoje Deus está dizendo assim: olha, uma direção para a tua vida. Não viva de aparência. Aonde foi que caiu, volta lá e repara. E receba da minha unção. E receba do meu poder. Receba da minha graça. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Se o homem continua deixando o machado caído, o Espírito Santo não dará vitória. O que o Espírito Santo fará é ir até ele e o convencer a sair dessa situação, mas não lhe dará vitória até que ele se arrependa. E quando o homem se arrepender, o homem de Deus se arrepender, a mulher de Deus se arrepender de verdade, e ele querer restaurar aquela situação, fazer para Deus, porque Sansão foi chamado para destruir os inimigos de Deus, os filhos de Deus. E quando ele restaura a sua posição, a unção de Deus volta sobre a vida dele. Assim será na sua vida. A unção de Deus voltará. E você destruirá os teus inimigos. E quem esperava vergonha vai ver dupla honra de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ainda que o cabo esteja ligado ao machado, lembremos sempre, é o machado que corta e não o cabo. Quando nós olhamos para 2 Reis, no capítulo 6, ainda no versículo 6, a pergunta é: perguntou o homem de Deus, onde caiu? Aí vemos que é necessário ir além de uma confissão, mas ir a uma restituição. E o texto diz: mostrou-lhe ele o lugar. Foi aqui que caiu. Então é necessário hoje você voltar aonde caiu e dizer: foi aqui, Senhor dos exércitos, foi aqui, meu Pai. Você lá no teu quarto, na tua casa, em algum lugar, dobrar o teu joelho, fechar os teus olhos e abrir de verdade o seu coração e dizer: Deus, foi aqui que tudo começou, foi aqui que o machado caiu, foi aqui que eu perdi a minha unção. A palavra diz, glória a Deus, que o profeta cortou o pau, a madeira,
e lançou ali onde caiu, mostrando para nós como foi louvado aqui, que há perdão de Deus para toda e qualquer queda que o homem cometa. E estas quedas que alcançará perdão pela morte de Cristo no madeiro, servirá para o teu crescimento e para o teu amadurecimento. Quando olhamos para a cruz, o Senhor restaura a unção de Deus nas nossas vidas. Olhe para a cruz, meu irmão, e não tire os olhos da cruz. Não tire os olhos de Cristo. Ele é o Salvador e a própria salvação. Eu não sei o que aconteceu, onde foi que caiu o machado, mas fala para o Senhor nesta noite. Fala para Ele onde foi que tudo começou. E você pode ter a plena convicção que Ele vai restaurar a tua vida. Ele vai encher você da unção e do poder dEle. Você vai voltar a ter a alegria da salvação. Você vai voltar nas obras que fazia antigamente. Você vai voltar a pregar nas praças, nas ruas, no teu trabalho. Você vai voltar a ser cheio. Você vai voltar a orar nas madrugadas 1, 2, 3 horas. Por quê? Porque você reparou o altar e Deus vai restaurar a tua vida e vai te encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não se engane. O que nos restaura não é a gente vir um culto como esse e o pastor pegar um óleo como esse e derramar sobre a tua cabeça e falar pronto, e falar, você está cheio do Espírito Santo. Quando você for numa igreja e o pastor da igreja derramar o óleo sobre a tua cabeça e falar, vai com a irmã, está cheia do Espírito Santo, deixa ela aí, ela vai até assim, ó. É mentira, ela não está cheia do Espírito Santo. Quer ser cheia do Espírito Santo? Aonde caiu o machado? Volte lá. Fala para Deus. Deus vai te dar a oportunidade do machado voltar. Aleluia. Aí sim, pela graça, pela morte de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Se cumpre a palavra que diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e nos purificar de toda a imundiça. E o machado vai subir, a unção vai voltar, e você voltará às primeiras obras e ao primeiro amor, diz o Senhor na sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Levante-lhe cada suiana da aleluia. E a palavra do Senhor diz no versículo 6, a parte B, que o ferro flutuou. Meu Deus. O ferro flutuou. Não importa onde, a profundidade que estava o ferro, não importa quão longe estava aquele servo do machado, não importa quão longe você esteja da unção, quando você olhar para a cruz, ela voltará para a sua vida. Aleluia. Pastor, mas o Espírito não está em mim, ele está te convencendo. Você sair desta vida. Aí quando você dizer chega, porque não perde batalha, ele convence, não está lutando, ele convence. Então quando ele te convencer e você sair dessa situação, aí o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus vem sobre a tua vida e você começa a vencer os obstáculos da vida, a vencer o pecado, a vencer a cegueira espiritual. Muitas pessoas dizem, pastor, esse pecado eu não venço. Por quê? Porque você ainda não voltou lá e disse, foi aqui que caiu o Senhor. Você não foi lá para restaurar o altar. Você está com o altar quebrado e quer que caia fogo, dizendo que essa palavra eu tenho o Espírito Santo. Ele está falando com você agora. Quer poder? Restaura o teu altar. Restaura o teu altar. O verso 7 diz, e disse, levanta-o, estende a mão. Por que o profeta não pegou?
Porque, irmão, restaurar o altar não é com Deus. Restaurar o altar é com cada um de nós. Arrumar os nossos erros é com a gente. Deus não vai sair pelas ruas arrumando os nossos erros. É nós que, por amor a Ele, voltaremos pelo caminho aonde defraudamos, aonde mentimos, na roda onde escarnecemos o nosso irmão, e vamos arrumar o que fizemos. Aí Deus será conosco. Aí Deus será conosco. Não se iluda com outras coisas. Não se iluda com outras coisas. A pomba não come imundícia. Permaneceremos no pecado porque Cristo morreu por nós? De maneira alguma, de forma alguma. De forma alguma. A pomba não come imundícia, nem coloca os teus pés na mão. Versículo 7 diz: levanta, estende ele a mão, estendeu ele a mão e o tocou. E eu deixo essa palavra para você: se levante e vai até onde você perdeu a sua unção. Vai até lá. Vai até lá onde você perdeu o seu machado, a tua unção, a tua comunhão com o Espírito Santo. Não pense que você vai ficar fofocando para a rua e o Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo. Não dá. Não dá. Vai ficar contendendo os outros, está cheio do Espírito Santo. Você não está cheio do Espírito Santo. Volta no mesmo lugar, pede perdão para quem você deve pedir. Volta pela rua que você humilhou alguém. Repara o seu altar. Se levante e vá até onde você perdeu essa comunhão gloriosa, maravilhosa com o Espírito Santo. Até onde você perdeu o teu machado. Repare o teu erro e volte a fazer o que você fazia. Volte ao primeiro amor. Volte a cortar a árvore. Apocalipse, para terminar, Apocalipse capítulo 12, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: lembra-te, pois, olha isso, que coisa gloriosa. Lembra-te, pois, de onde caíste. O Senhor está aqui. No livro de Apocalipse, capítulo 2, na igreja de Éfeso, dizendo essas maravilhosas palavras: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te onde caiu o machado. Lembra-te aonde começou. Lembra-te de onde caíste. Aí vai dizer depois: arrepende-te. Termina? Não. E volta. Meu Deus. Volta o quê? A prática das primeiras obras. Aleluia, Jesus. Então, se nós queremos, irmãos, a unção de Deus, se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos que Deus realmente seja conosco, nós precisamos reparar o nosso altar. Nós precisamos não somente confessar, mas voltar lá e restaurar, arrumar o que fizemos. E Deus será conosco quando olharmos para a cruz. Porque arrependimento não é só falar eu me arrependi. Arrependimento é deixar isso e reparar o erro. Aí o Senhor mandará fogo do céu e a unção de Deus será por sobre as nossas vidas, e a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, porque a igreja verdadeira do Senhor, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Nossa irmã Bruna, já prepara o louvor para estar adorando o Senhor comigo. Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Aleluia. Nós adoramos a Ti, Senhor. Eu queria te dar uns minutos para você falar palavras de amor a Deus, adorar a Ele, glorificar a Ele.